a vinheta. Sempre aí agradecendo, né, a produção da vinheta pelo Orozimbo, né, a gente está iniciando aqui a comunidade de Lei Geral de Proteção de Dados, anuncio a todos que ela vai ser gravada para ser publicada no nosso canal do YouTube, hoje, dia 25 de 5 de 2023, às 9h06, fazendo uma referência aí ao nosso amigo Morelli, que sempre coloca aí essa questão, que eu acho que é importantíssima, a gente precisa de documentar mesmo. E hoje, quem vai estar brilhantando essa inicial é a Bárbara, que está no LinkedIn como Bárbara Prado, Prado com 2 Os no final. Ela está falando hoje, nessa parte inicial, para criar uma provocação, sobre os desafios e oportunidades da Lei Geral de Proteção de Dados no setor de agronegócio, né, que é um setor tão importante aí e que a gente precisa de dar ênfase a ele. Bárbara, está com você. Seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Você tem que compartilhar agora, tá? Tá, estou compartilhando aqui. Bom dia. Sinalizem se vocês conseguirem ver minha tela. Tá tudo certo. Já está aparecendo. Ótimo, perfeito. Então, como o Pedro mencionou, hoje eu quero trazer para vocês a LGPD no agronegócio. Então, buscar trazer alguns tópicos como o cenário do agronegócio, os desafios, as peculiaridades ali em um projeto de adequação para esse setor e também as oportunidades que esse mercado tão vasto pode nos trazer enquanto profissionais da privacidade. Antes de eu começar falando um pouquinho sobre o agro em si, eu quero mostrar para vocês os polos do agro que nós temos aqui no Brasil. Isso aqui é do final de 2021, tá, gente? Eu não consegui buscar o de 2022, ainda não tem um oficial, mas em 2021 foi considerado os principais polos essas cidades, tá? Por aqui vocês conseguem ver o porquê que eu falo muito do agronegócio, né? Só que em Mato Grosso, 3 cidades ranquearam aí como polo do agronegócio. Quando a gente fala em agronegócio, ainda tem uma falsa percepção do que seria o agronegócio. Algumas pessoas pensam que o agro ainda é só aquela plantação que tem ali familiar ou uma empresa grande, mas que não mexe muito com o agro, que vai envolver mais a tecnologia. Enfim, as pessoas têm pensamentos diversos quando se fala de agro. Só que o agro, na realidade, ele vai se dividir em 3 setores. Nós temos o setor primário, que realmente é o dos produtores rurais, agrícolas e pecuaristas, é a mão na massa, é a plantação, a colheita. E nós temos o segundo setor, que vai englobar a agroindústria, a produção de insumos, e isso aí já está voltado a sair um pouco do campo, aí para outro ramo. E o terceiro, que é a cadeia de distribuição e de comércio do agronegócio. Então, o agronegócio ele vai ser a junção desses 3 setores, né, que vai dizer o que é o agronegócio. E esse agronegócio hoje, esses setores juntos, representam uma locomotiva. Bárbara, por que você fala da locomotiva? Porque se vocês pegarem o agro há 15 anos atrás, ele não era tão valorizado como ele é hoje. Tinha a ideia, como eu mencionei atrás, de algo familiar, e até então era realmente de produção familiar, o que vem mudando ao longo desse tempo. E aí eu trouxe aqui alguns números para a gente ter uma noção do tamanho do agronegócio. Ano passado, que foi um ano de queda para o agro, ele representou 24,8% do nosso PIB brasileiro. Então, só para vocês terem uma noção do quão forte o agro é. Representou 47% das exportações e 20,33% dos empregos gerados aqui no ano passado. Gravem esse percentual aqui, porque já já eu vou falar sobre os impactos da LGPD e esse percentual aqui é extremamente importante. Então, como eu venho falando, a LGPD, o agro ele evoluiu,
principalmente de 15 anos para cá. E essa evolução deu a transformação da pequena produção para a caracterização de uma empresa. Então, hoje, a maioria das empresas que vocês vão ver que lidam, fazendas, grupos de fazendas, de fazendeiros, eles têm uma empresa constituída e eles agora estão trabalhando com isso, com esse perfil de empresa. E por isso que algumas tecnologias foram implementadas, e eu gosto de trazer essas 3 aqui, que representam realmente a virada de chave do agronegócio familiar para a constituição da empresa. Tem alguém que fez alguma pergunta? Depois eu vou ler as perguntas, aí a gente responde, pode ser? Pode ser. Nós temos essas 3 inovações no agronegócio, essas tecnologias, que são as fazendas verticais, que eu vou mostrar a foto daqui a pouquinho para vocês, que são essas fazendas verticais. Fazendas no qual a gente consegue produzir mais sem ocupar um grande espaço, né? Não é plantações ao ar livre, vamos dizer assim, são plantações em galpões. É uma inovação, está sendo aperfeiçoada ainda, mas é uma grande promessa para o futuro no quesito plantação, para o agronegócio, né? Para essa indústria. Em 2015, nós temos os drones, e aí, em 2019, a gente vem ver se utilizando bastante no agro a inteligência artificial. Então, para vocês terem uma noção de fazenda vertical, é isso aqui. Se vocês perceberem, ó, é um galpão, e isso aqui também é misto. Você consegue ver locais em que eu tenho a plantação ao ar livre e eu também tenho um determinado espaço, um galpão determinado só para teste ou mesmo para a plantação de algo que já deu certo, né? Aí aqui a gente tem os drones e a inteligência artificial a favor desse setor. E bem, quando eu falo que os desafios que da LGPD no agronegócio é justamente por conta dessa alteração que está tendo. Ainda é um setor que está se modificando bastante e que ainda está buscando o que vai dar certo e o que vai dar errado. É como está no ritmo da startup. Os desafios que eu encontro e que eu frequentemente vejo da LGPD nesse setor é principalmente o mito da confiança. É um setor que, por ele ter sido familiar, né, a base dele, ainda se confia muito em fornecedores e tem poucos processos. A LGPD, para vocês terem uma noção, em algumas empresas do agro vai ser o primeiro rascunho de processo, isso que eu vou falar ali das peculiaridades do projeto. Tem a alta rotatividade de mão de obra. Então, lembra aquele percentual que eu coloquei no início de 20,33% dos empregos? É porque o agro, ele tem uma rotatividade de profissionais surreal. Então, até meados do ano é um grupo, muda, vai outro, e aí no início do ano que vem já é outro grupo, e não são poucos profissionais, são vários profissionais que lidam com isso, tá? E também o despreparo profissional, infelizmente. É uma cadeia, é um setor, perdão, bem traumatizado, porque ainda não tem profissionais que conseguem entregar o que eles esperam, tá? E aqui eu gosto de mencionar bastante, já falando das peculiaridades em um projeto de adequação, que eu costumo separar, eu não sei se vocês pensam assim, quando vocês vão adequar uma empresa. Eu costumo separar a adequação à LGPD em alguns blocos. Então, eu tenho um bloco de projetos que envolve a área da saúde, blocos de projeto que envolve adequação a empresas de tecnologia, que fornecem, criam tecnologia, a das startups e também do agronegócio e as demais. Por que eu gosto de separar em blocos? Porque dificilmente uma adequação em um setor uma adequação da LGPD em um setor da saúde vai ser parecido com a adequação da LGPD no agronegócio. Ainda que, via de regra, todos os projetos não são iguais, mas são muito diferentes quando eu falo dessa mudança de setor, tá? Então, quando a gente trabalha com o agronegócio, a gente tem várias peculiaridades.
O primeiro é que o projeto em si, ele é voltado 80% para conscientização. Como eu mencionei, por ter essa alta rotatividade de trabalhadores, colaboradores, o foco principal vai ser conscientizar aqueles que estão ali. Vai ser, então, explicar desde o início, o princípio, o que vai ser a LGPD, como vai ser a mudança da empresa, como que vai ser a cultura a partir de agora. Então, os profissionais que trabalham com a LGPD costumam adequar ao final, né? Mostrar a conscientização ao final do projeto. No agronegócio, a gente coloca ele como primeiro. Antes do mapeamento, é conscientizar para que depois da conscientização você consiga fazer um mapeamento eficaz. Porque se você chegar na empresa só pedindo os dados ou tentando investigar, vai falhar, porque as pessoas ainda confundem muito o que são dados, vai dificultar, vão achar por ser um setor que trata muito com dados, mas sem ser dados pessoais também, eles tratam muito com dados de mercado mesmo, para saber quando funcionou, quando não funcionou, tem essa confusão. Então, é realmente trabalhar com a conscientização. Essa é a primeira peculiaridade. 80% do projeto vai ser focado para a conscientização. Já a outra peculiaridade foi o que eu falei no início. Geralmente, essas empresas elas não têm processos ainda estruturados. Como mencionei, está buscando a estruturação para ser uma empresa. Então, o projeto de adequação à LGPD vai ser, sim, o primeiro rascunho de processo da empresa. Vai ser quando a empresa vai sentar e vai escrever o que o RH faz, o que o setor da recepção talvez faz, o que o rapaz da cantina faz. É isso que eles vão ter a princípio. E também, eu falei que 80% do projeto é para conscientização e os outros 20%, tá, pessoal? É voltado para o mapeamento de dados. Porque nesse setor os dados são espalhados, ainda que eu tenha grande parte concentrada ali no RH, no departamento pessoal, no desenvolvimento humano, eu vou ter ainda os dados espalhados pelos outros setores da empresa. E isso faz com que o meu mapeamento ele tenha que ser mais minucioso, ele vai demorar muito tempo. Inclusive, um projeto de adequação no agronegócio, pelo menos o que eu fiz e que eu converso com os colegas daqui, dificilmente costuma ter 12 meses. Ele sempre prolonga, tá? É sempre um projeto que ele vai demorar mais tempo por conta de todos esses desafios e por conta dessas peculiaridades que tem esse projeto. Então, Bárbara, quanto tempo que você demora em um projeto voltado para o agro? Via de regra, 18 meses para lá, tá, gente? É um projeto que vai demorar muito. E falando das oportunidades da LGPD, que já encaminhando para o final desse breve resumo sobre a LGPD no agronegócio, por ser um mercado que está em crescimento e pendente, carente de muitos profissionais, é um mercado que está de portas abertas, que tem muita curiosidade, muita fome por tecnologia, muita fome por estar regularizado, então eles buscam se informar, buscam questionar e estar cada vez mais, buscar profissionais adequados para isso, tanto que a LGPD, o agronegócio, foi sim um dos primeiros setores a começar a se conscientizar sobre a LGPD por conta do medo das exportações. Eles tinham medo que isso fosse impactar em possível comercialização com empresas de fora. Então, eles foram os primeiros a buscar isso. E também é um setor muito rico, gente. Hoje a gente sabe o valor que tem o agronegócio no quesito financeiro, mas é um setor realmente que tem muito valor econômico e agrega muito na nossa sociedade. Então, por isso que as oportunidades para nós, profissionais, tendem a ser cada vez maior, principalmente nesse setor, tá? Eles sempre vão mostrar para nós o que dá para fazer e a gente vai sempre se modificar. Então, por último aqui, para finalizar, quero dizer para vocês que
se tem uma coisa que eu gosto de afirmar e que eu falo bastante sobre a conscientização, sobre que nenhum projeto vai ser igual ao outro, quando se trata, principalmente de agronegócio, o projeto vai ser totalmente diferente, tá? Então, nós temos oportunidades no agronegócio, apesar dos desafios, e é um setor que está em ascensão, tá, gente? Muito obrigada. Foi um pequeno resumo. Pedro, você está Bárbara, mutado. sim, Bárbara, muito obrigado pelo seu conteúdo, principalmente por ilustrar para todo mundo o tamanho da referência que é o agronegócio. Você fez uma colocação na hora que você colocou o número lá, né, que era 20,33, que significava um aumento de empregos. E eu entendo que a Lei Geral de Proteção de Dados, quando fala dos clientes internos, é o lugar mais importante que o agronegócio tem. E se ele gera emprego em empresas que estão dentro, mas você também colocou muito essa condição de startup, né? De eles estarem contratando outras empresas para estar prestando serviço, seja por inteligência artificial, seja por software. Então, eles estão conectando com muitas outros controladores de dados. E aí, primeira pergunta, isso hoje é impactante, é realmente importante ou é uma percepção falha? E a segunda, no final, agora você colocou com relação à exportação, eles estão sendo questionados sobre a LGPD ou a exportação está indo e sem estar fazendo esse questionamento? Está muito. Obrigada por avisar. Sobre a primeira pergunta, Pedro, as startups hoje, para você ter uma noção do quanto que esse setor está se modificando e buscando a inovação, que tem startups e empresas que começaram como startups e hoje já são consolidadas aqui, que são voltadas exclusivamente para o agro, tá? Inclusive, eu sou suspeita para falar dessa empresa, a TBDC. Gente, TBDC, para vocês saberem o nome da empresa, é Tire a Bunda da Cadeira. É uma empresa fenomenal, eu sou suspeita, adoro essa empresa, e ela é voltada 100% para o agronegócio. É uma empresa que desenvolve tecnologia para o agronegócio. O status quo dela é totalmente diferenciado. Você pega para entender sobre a empresa e você se apaixona. Então, sim, o agronegócio está agregando outros setores, o setor da tecnologia principalmente, da proteção de dados, porque ele quer se modificar e aprimorar ainda cada vez mais, deixar de ter de agregar só no campo, quer agregar em outras coisas também. Então, ele testa muito, tá? É um setor que testa bastante. Por isso, até de outros dados, sem ser pessoais, né? Dados comerciais mesmo. E sobre a sua última pergunta, que era relacionada à exportação, no início o agronegócio começou a se conscientizar e querer a LGPD dentro do seu cotidiano por conta das exportações, tá? Mas hoje em dia não é tanto isso. Hoje em dia eles buscam a LGPD por conta da confiança. Porque, como eu mencionei, ainda tem tem consigo um dos principais pilares deles, a confiança. Então, quando eles têm cliente, é aquele cliente vai ser. Então, eles não querem que nada aconteça com aquele cliente e eles vão evitar que tudo aconteça. Então, por isso eles vão buscar se adequar e até por conta também de ajuste organizacional. A LGPD agrega muito nesse setor quando se trata de organização e de saber o que está acontecendo na empresa. Consegui te ajudar, Pedro? Sim, claro, porque quando a gente fala de cliente interno e dessa conexão com as empresas, a gente sempre tem que estar muito preocupado, porque como controlador, tem outros controladores e os dados na informática, eles vão se compartilhando sem nenhum critério, né? Então, vai compartilhando realmente as informações. Por outro lado, essa questão da percepção de proteger os dados, independente de estar sendo cobrado, também é uma percepção muito legal, né? Então, eu acho que é muito bom que as empresas, principalmente do agronegócio, estejam conectadas. Engraçado, tem
alguém com um carro, eu vou baixar os sons aqui das pessoas, vou colocar tudo no... E tem um carro, silenciar. Tem um carro provocando um barulho aí. E quem que for falar a partir de agora pode abrir o som, tá? Ô, Bárbara, mas foi muito rico, realmente, a sua informação, tanto pelos números, né, que você apresentou, tanto de crescimento e da importância, e até mesmo da inteligência artificial e tecnologia, que às vezes a gente acaba não percebendo essas coisas, né? Então, estou feliz aí de ter conhecido um pouco mais, e é claro que abre um leque, né? Porque o agronegócio ele é muito rico em todas as cidades, né? Você está colocando aí algumas cidades próximas de você, mas qualquer lugar, por exemplo, a gente está aqui na Zona da Mata, né? No interior de Minas Gerais, a gente percebe que aqui também tem uma região rica e que está trabalhando, e que pode ser, de repente, questionada, né? Hoje mesmo eu conversei com um senhor que ele tem uma fazenda e ele mora fora e vem de vez em quando, fica aqui no hotel para ir lá administrar a fazenda dele. Então, são negócios que estão acontecendo e realmente muito legal. A Maria Lúcia fez uma pergunta aqui, Pedro, deixa eu abrir. Eu lembro que ela fez e eu fechei para eu... Bárbara, Ai, ela tá aí. Oi, Maria. achei muito interessante o tema de hoje, porque hoje mesmo saiu uma matéria do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin no Estadão. E eu fiquei meio assim, achando que, para variar, nós estamos voltando uns, sei lá, uns 20 anos, mais ou menos, no conceito de indústria. E gostei muito da sua colocação inicial, que me parece, e aí você que está mais envolvida com agro do que eu sempre fui muito urbana, né? Então, o que me parece é que hoje o agronegócio é outro. Ele é uma agroindústria cada vez mais crescente do ponto de vista tecnológico, com uma migração muito grande do ponto de vista, na minha opinião, né? O que eu acho é que a fala deles, vou só te ler um pedacinho, eu até recuperei, porque eu li hoje, antes da sua fala. Eu sempre leio o Estadão antes de começar as minhas atividades do dia. Ele fala assim: a exportação de matérias-primas é importante, mas em que pese o crescente conteúdo tecnológico associado, é mais vulnerável aos ciclos de preços internacionais. E você falou sobre isso na sua fala inicial, de que não é mais um foco em exportação só de matéria-prima. Então, o setor hoje do agro é um setor agroindustrial. Não é mais aquele agro das fazendas, dos meus tios lá, que é tudo fazendeiro, entendeu? Não é mais isso. E aí, se a gente perder esta carona do agro, talvez a gente volte a ser aquela indústria focada em automobilismo, querendo fazer carro barato, quando hoje o jovem sequer quer dirigir, né? Bem Hoje real o isso, jovem não quer Maria. ter carro. E aí nós estamos com aquela visão antiga. Gostei muito da sua fala hoje por mostrar essa visão do agro, não só em função de LGPD, que é nosso foco aqui, né? Vocês me desculpem estar falando do agro, mas talvez a gente esteja perdendo um espaço enorme de evolução industrial por uma outra via, que não a indústria automobilística, né? Parece que é o calo do sapato do nosso presidente. Ô, Morelli, antes de você falar que você tinha levantado, eu queria só fazer um pequeno parênteses na esteira disso do que a Maria tinha comentado. Além da evolução do lado positivo que a gente tem em relação ao agronegócio, né, existe o outro lado de pressão também. Existe um documento, inclusive, pode ser encontrado na internet, né, da Associação do Agronegócio Americano, se não me engano, lá dos anos 90 ainda. Chama Farms Here, Forest There. Tá? Porque eles entendem, tá, que fortalecer todo o agronegócio americano em detrimento do brasileiro, que aqui, para nós aqui, preservar floresta, né? E lá desenvolver o agronegócio. E nós, o agronegócio brasileiro não deu bola para isso, né? Desenvolveu, tanto que
existe uma estatística, mais ou menos, de 30 anos atrás, né? Para cada hectare aqui no Brasil, se produzia um quinto do que o americano ele produzia. Hoje isso está pau a pau, por avanço de tecnologia, principalmente. Talvez a Bárbara, que esteja ligada ao negócio, tenha mais dados a respeito. Mas o agro ele passa também por essa evolução, né? E essa evolução que também a mídia fala, que todo mundo fala que 1 bilhão, uma média de 1 bilhão e 200 mil pessoas no mundo são alimentadas pelo Brasil. Esses dados às vezes é mais, é menos, tal. Mas realmente a força do agronegócio é exatamente isso. Tá? Eu acho que, não entrando em polêmica alguma, mas qualquer governo brasileiro, tá, tem que olhar com muito cuidado, com muita atenção, dar todo o apoio para o agronegócio. Porque, na minha opinião, agronegócio, né, não é só os fazendão, né, dos MAGE, dos BAGE e tal, né, a perder de vista. Né? Está incluída aí também a agricultura familiar, tá? As pequenas chácaras, os entornos das cidades, as áreas verdes. Né? Para mim, tudo está dentro do agronegócio. Uns colocam os seus produtos aqui dentro, outros colocam aqui lá fora. Né? E na esteira disso tudo, todo mundo está mexendo com dados. Tá? E eu vejo que o agronegócio também ele trabalha com dados sensíveis, né? Que são aqueles dados que são experiências, são testes que são feitos nas fazendas, né? Que são dados que não podem sair daquele grupo. Né? Porque grande desse desenvolvimento que existe do agronegócio, aí a gente volta a pensar em dados, né? Foram esses dados que foram trabalhados, manipulados, né? Tratados, né? Para ter a evolução que a fazenda, que o local lá teve. Morelli, desculpa, eu tinha que comentar. Fica com você. Eu vou dar a palavra antes para a Bárbara, que ela levantou a mão também. Talvez ela queira responder alguma coisa ou complementar o que você falou. Bárbara, depois eu falo. Obrigada, Morelli. Quero complementar o que o Orozimbo falou e o que a Maria Lúcia mencionou, porque o agronegócio, como o Orozimbo falou, ele tem vários ramos e ele realmente lida com uma camada de dados surreal. E uma coisa muito interessante, pensando aí em desenvolvimento e em técnica, alguns como que eu posso falar? Conjunto de fazendas que temos aqui, que estão trabalhando com tecnologia, inclusive estão testando as fazendas verticais e tudo mais. O que eles costumam fazer? Eu tenho pequenos produtores ainda de produção familiar, eu desenvolvo um produto, eu entrego esse produto de graça, né? Porque, claro, ele vai ter que depois me reportar o que está trazendo aquele produto, um produto que ainda é teste. Você, pequeno produtor, planta e eu vou mês a mês na sua propriedade, e aí com os seus dados, eu vou perguntando, ei, qual benefício? Não é só o da produção, a preocupação não é só o campo. E você, produtor, o que está acontecendo com você? Sua saúde está nisso? Você sentiu alguma melhora? Como que sua mulher está? Seus filhos? Sua família? Melhorou a qualidade? Então, com tudo isso, o que eu quero dizer? Eles testam, como eu mencionei na apresentação, muito, e esses testes, aí vem a preocupação da LGPD e deles também com a confiança, é que para eles continuarem testando, eles precisam de gente que aceitem esse teste. E aí, por isso, os pequenos produtores. Mas eles precisam acompanhar se realmente aquele teste está tendo resultado, se está impactando na vida do pequeno produtor de forma negativa ou de forma positiva. E aí você falou dos dados sensíveis, Orozimbo. E aí, nesse quesito, eles vão tratar bastante, principalmente quando se trata de teste. Eles buscam, então, saber sobre a saúde do produtor, se aquela tecnologia que eles apresentaram ali realmente foi benéfica ou não, se o produto desenvolveu do jeito que eles queriam. Enfim, é isso que eu queria complementar. Morelli, com você a palavra. Bom, eu vou aproveitar, apesar da sua jovialidade e toda a experiência que você tem no envolvimento com esse setor de agronegócio. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Ela não está focada especificamente em LGPD, mas uma coisa muito correlacionada à LGPD.
você falou do grande negócio que é o agronegócio, né? E todos nós entendemos dessa forma, em função dos noticiários, do que a gente acompanha no Brasil, o que fomenta a economia brasileira certamente está calcado muito em cima do agronegócio. E eu quero te fazer uma pergunta, aproveitando essa vivência, você comentou em dado momento das grandes oportunidades que tecnologicamente nós temos no agronegócio. E eu entendo também que você vivencia esse dia a dia do agronegócio através das oportunidades que você falou, que tem negócios que você desenvolve até 18 meses para frente. Então, você passa isso, de se envolver intimamente com o negócio daquela empresa que você está tratando. Você quer conhecer detalhes, você vai fazer as suas análises, enfim. Essa tua vivência te dá condições, creio eu que te dá condições de responder o que eu vou te perguntar. É lógico que tecnologia hoje, o empresário que não enxergar isso, ele está roubado. Tecnologia faz parte do negócio. E por que eu digo que tecnologia faz parte do negócio? Veja aí uma invasão. Se você tiver uma invasão de um hacker, parou o negócio, prejuízo total e chance até da empresa encerrar as suas atividades. Quando ela não tem um suporte financeiro interessante, é possível até ela terminar, encerrar os seus negócios. Então, vou perguntar para você, perante esta tua vivência, e durante muitas reuniões que eu tenho visto você participar e colocar aqui das dificuldades que é convencer o board da empresa, enfim, de todas essas dificuldades, de tudo isso que você viveu até agora, como é que o empresário, e você disse que muito se tem a crescer, como é que o empresário no agronegócio vê a tecnologia e a segurança da informação como fazendo parte do negócio? Tá mudo, tá mudo, tá mudo. Toda hora eu esqueço que eu coloco no mudo e esqueço de tirar. Primeiro, no quesito tecnologia, é 80% a preocupação deles. Eles têm essa noção de que, para eles se desenvolverem, eles precisam da tecnologia, até por conta disso que eu falei de startups estarem muito desenvolvendo produtos para empresas do agro e também outras empresas. No quesito segurança da informação, é recente, tá, Morelli? E vou te falar que começou muito com a LGPD. Começaram a ter noção do que é segurança da informação com a LGPD. Então, tem coisa de 4, 3 anos para cá. Ainda pensam que, poxa, um antivírus já é suficiente. E você tem que ter todo o jogo de cintura para explicar que a tecnologia é algo realmente fundamental, mas que ela sozinha não é nada, porque não adianta você ter uma casa linda, mas deixar a porta e a janela aberta, né? Você precisa preservar aquela estrutura, preservar aquela casa. Então, o que eu gosto muito de lidar com o agro, e aí, palpite meu aqui, é a linguagem simples. Quanto mais difícil você conversar com um empresário do agronegócio, pior vai ser para ele. Ele gosta que você chegue de forma clara e explique, olha, o que a tecnologia pode impactar aqui na minha empresa? Por que eu preciso de segurança da informação? Fala aí, no que isso vai ser bom ou ruim para mim? Então, eles gostam que você seja claro e eficiente. E como eu mencionei, são muito traumatizados com profissionais. Eu já comentei aqui em uma das nossas lives e também já reforcei em outros locais, mas tinha um cliente meu que as primeiras reuniões que eu fiz com ele tinha uma placa gigante na porta da fazenda, escrito não aceitamos, proibida a entrada de vendedores. Porque eles já estavam cansados e saturados de todo dia ia lá um vendedor e tentava vender um produto que não ia agregar para eles ou não mostrava, não conseguia convencê-los disso. Então, resumindo aqui, eles entendem muito que a tecnologia é o carro-chefe assim, forte que vai guiar eles para um melhor desempenho, mas a segurança da informação está vindo acompanhada da LGPD. Eles não conseguem nem separar ainda, tá? LGPD e segurança da informação, eles entendem como um só. Me parece que a tecnologia é um campo muito, muito grande de áreas dentro da tecnologia, e esses 80% que você está me dizendo que eles se interessam muito em 80% dos casos,
A mim, parece que é uma tecnologia mais voltada à produção propriamente dita, a parte tecnológica de equipamentos, etc. E assim, tem uma parte da tecnologia, talvez não os 80%, que é exatamente tratar dos dados. Porque uma empresa, os dados também são patrimônio da empresa, não é só o trator, a colheitadeira. Os dados são talvez até mais importantes do que o próprio equipamento. Porque, veja, o homem sem equipamento carpia e cultivava na mão. O equipamento veio incrementar isso. Agora, dados não tem outro jeito. Dados você tem que proteger. Então, Exatamente. o que me parece é essa pergunta que eu te fiz da tua experiência, como é que o board da empresa vê isso, é em relação a este segmento da tecnologia que trata do maior patrimônio da empresa, que é o seu dado. Foi nesse sentido. Infelizmente, o nosso colega, desculpa, Bárbara, o nosso colega Ulisses Jansen não está aqui porque ele trabalha, né, o foco dele tem sido segurança da informação no agronegócio. Né? Eu esperava muito que o Ulisses estivesse aqui para contribuir, mas depois a gente pode retomar a discussão, Morelli, e ele pode trazer alguns dados novos. Bacana. Perfeito. Eu achei até que era o Hugo Martins, eu confundi. Eu achei que era o Hugo que trabalhava com essa parte. Não, me É, parece que Ulisses. esses dias aqui o Ulisses esteve lá para o Tocantins, mexendo com agronegócio, parece que estava lá para cima, viajando e É a vendo isso aí. clientela dele. É, isso aí. Ele mexe com. Para você ter uma noção, Morelli, ainda do quanto que está buscando a segurança da informação, algumas empresas sequer tinham sistemas, tá? Aí eu falo para a rotina do administrativo, né? Que é Sim. o que vai tratar com os dados, tanto de colaboradores quanto dos testes com terceiros e fornecedores, ainda não tinha. Então, Sim. por isso que eu falei ali que a LGPD acaba sendo um rascunho de processo. Eles não tinham Porque, sistemas, mas têm a tecnologia do trator, da colheitadeira, do exatamente, equipamento. Isso a visão tecnológica do agricultor está mais voltada para a produção especificamente. E aí tem que exatamente, se despertar esse lado de ter atenção também para outra área da tecnologia, que é a proteção do patrimônio de dados, né? Dos e dados aí, da empresa. e aí vem o bacana, que agora tem empresas que estão desenvolvendo sistemas para o setor administrativo do agronegócio. Então, Sim. você vê que vai ramificando, né? Vai ficando cada vez mais específico e palpável. Ainda Bem ontem, ainda ontem, Bárbara, eu estava vendo um vídeo, né, não é brasileiro, esse vídeo é de um país europeu, não me lembro qual, tá? Holanda, realmente não vou saber qual. É que o uso da inteligência artificial no agronegócio é uma coisa assim absurda, absurda. Tudo automatizado, tudo automatizado. Tá? Uso automatizado com o uso, né, da inteligência artificial. Né, é, colhendo, fazendo teste, já distribuindo para os caminhões que iam do lado, né, porque ele colhia um tipo de material que jogava tipo assim o bagaço para um lado e o produto final para o outro, né, e gerava atrás. Não é uma coisa assim absurda. Eu vou ver se recupero esse vídeo em algum lugar aqui que eu vi e eu mando para você. Mas eu queria comentar também, Bárbara, uma outra coisa que talvez pode ser, talvez eu venha falar algum tipo de bobagem. Você, por favor, me corrija. Eu li algum tempo atrás, tá? No ano passado, talvez, algo nesse sentido, que o agronegócio, vamos dizer assim, essa explosão do agronegócio nos últimos 10 anos no Brasil, se deveu muito a uma administração de uma nova geração. Porque até 20, 30 anos atrás, ainda eram aqueles senhores, né, os pais das pessoas que estão hoje, né, aqueles senhores lá de 60, de 70 anos, tal, que mantinha sempre, começou não pode falar nem que no agronegócio, começou na lavoura lá, né? E foi crescendo, e nunca se ateve muito à tecnologia, a desenvolvimento, tipo assim, está dando certo, eu vou fazendo. Né? Mas aí essas pessoas foram indo, né? E ficaram os jovens. Então, essa jovialidade de hoje é uma das responsáveis por esse crescimento do agronegócio. Porque o pessoal, a geração X ou Y, dos milênios, né? Então, esse pessoal com uma ideia mais nova,
né, com os seus pares, os seus colegas, trabalhando com startups, né, um pessoal muito mais antenado, né, que viu outras possibilidades de incluir a tecnologia no agronegócio. Né? Aí, por sua vez, incluir em todo esse rol de serviços apropriados a LGPD fica muito mais fácil. Está correta essa análise, Bárbara? Sim, tem até, e aí o Lucas pode até auxiliar, tem um ramo do direito que está voltado justamente para isso, Orozimbo, que é o quê? Organizar a estrutura familiar para identificar, olha, esse produtor aqui, ele começou trabalhando na lavoura, ele já está cansado, já está de idade, ele precisa passar a sucessão para os filhos. Aí esse ramo do direito vai entender quais dos filhos estão aptos a cuidar dessa agora empresa, né, que cresceu graças ao trabalho do pai, e se ninguém tiver condições, aí vai ser contratar pessoas externas. E isso é o que geralmente anda acontecendo, tá? Ainda que os filhos participem ali do conselho, da diretoria, vai ter pessoas externas, né, terceiras, que vai mostrar, olha, seu pai tem essa mega fazenda aqui e a gente precisa transformar a empresa. O que a gente precisa fazer? Olha, é criar esse setor aqui, um setor que vai cuidar dos colaboradores, um setor que vai cuidar da tecnologia, um setor que vai cuidar dos insumos, enfim, tem essa junção. E isso antigamente era, meu Deus, proibido você não querer tocar uma coisa do seu pai, que seu pai sofreu tanto. E hoje já é mais comum, tá? Tem inclusive uma agroindústria que eu tive o privilégio de participar da adequação deles, que era familiar. E ano passado, o último filho saiu do conselho, se retirou. Então, não tem mais, são sócios ainda, né? Mas não tem mais a mão de obra dos filhos na agroindústria. E começou pequeno, e hoje é um boom, né? Mega. Então, tem bastante da nova geração e também tem da atualização, né? Algo que antigamente era visto como um tabu, não, você não pode fazer isso, hoje já é entendido como se é o melhor para a empresa, que seja assim. E Bárbara, embora você mencionou a mim, né? Mas aqui entre nós tem um especialista que cuida dessa área, que é o Hugo. Ele atua na área de direito empresarial, inclusive tem experiência em conflitos sucessórios dentro de empresas, né? Então ele consegue falar bem melhor sobre esse assunto para a gente. Obrigado pela menção, tá? Que isso, eu confundi todo mundo hoje, né? Porque o Hugo eu coloquei como o que estava cuidando. Sem problema. Sem problema. A Cristiane levantou a mão. Cristiane, abre seu microfone e esteja à vontade. Obrigada. Olá a todos. Obrigada, Bárbara, pela sua exposição. É novidade para mim o setor do agro, eu não tenho muito conhecimento, mas eu fiquei muito feliz de ver que é um setor suscetível de tratar os dados pessoais de forma adequada, independentemente de haver alguma cobrança, do medo de penalidades. Então, eles chegam para o processo de adequação pelos benefícios, pelos ganhos que esse processo pode proporcionar, e não pelos efeitos negativos aí de uma conduta em desconformidade. E isso está em sintonia com os fundamentos, mesmo as razões pelas quais surgiu todo esse movimento de proteção de dados, né, que, na verdade, é para permitir a livre circulação dos dados, ou a grande circulação dos dados para o desenvolvimento econômico. Né? A União Europeia ela quer ser líder dessa economia baseada em dados. E, para isso, então, ela está se estruturando na sua agenda digital para estabelecer aqui um grande espaço para dados pessoais. Agora, e visando justamente o desenvolvimento de pequenas empresas, microempresas, a inovação. E, para isso, é preciso que os dados sejam tratados com responsabilidade, com compromisso e tal. Então, o setor que inclusive se moderniza, né, pelo que eu entendi da sua exposição, ele se moderniza também a partir do conhecimento, da necessidade de fazer uma adequação em proteção de dados. Então, um setor que chega que se coloca perante o tratamento de dados pessoais dessa forma, né, tem muito mais chances de decolar com isso, né, do que de tratar os dados realmente com responsabilidade.
do que aqueles que buscam fazer adequação, mas para não com medo de receber, de serem multados, de receber alguma penalidade. Então, esses aí vão fazer sempre o mínimo, né? Quando o que se propõe é que se busque o máximo de proteção dentro da realidade de cada organização, né? Proporcionalmente ao risco que ela oferece para os titulares dos dados. Então, eu fiquei feliz de perceber isso, se é que eu não entendi mal, você me corrija se eu estiver errada. Fiquei feliz de perceber isso, esse posicionamento do setor do agronegócio face a isso que é novo para eles, né, e para grande parte aí das organizações no Brasil, que é a adequação à LGPD. Obrigada mais uma vez. Bárbara, me permita fazer só um comentário em cima disso que a Vânia falou, que eu acho que é legal e é importante. Veja como cultura é importante. Se a gente perceber, tudo que o agronegócio faz, ele faz pautado em cima de lei. O agronegócio é o primeiro que procura a lei. Tudo que você ouve falar do agronegócio é tudo certinho, tudo encaixado. Talvez não se tenha ainda conhecimento da importância da LGPD no agronegócio para essas empresas que estão, mas é um processo cultural daquela pessoa, do pai lá que foi agricultor e leva as coisas muito seriamente. Essa cultura de levar as coisas sérias talvez coincidam com aquilo que a Vânia falou, de ser um setor que aceita melhor tratar a lei como uma coisa séria, entendeu? Por isso que eu estou querendo dizer, eu estou querendo enaltecer que a cultura de lá de trás, que vem lá de trás, ela pode não ter os recursos técnicos, mas ela tem a vontade de fazer a coisa certa. Talvez por isso o agronegócio seja um setor que recebe de braços abertos as inovações. Morelli, acho que você quis dizer Cristiane. Ah, sim, Cristiane, que está aqui, eu estou vendo aqui, é a Cristiane que falou, desculpe, Cristiane. Sem Mas a problema. referência era o que você tinha falado realmente dessa aceitação, e eu entendo, na minha forma de ver, eu entendo que faz todo sentido que isso vem de uma cultura já de aceitação das coisas sérias, das coisas certas. Por isso que o setor aceita bem isso. Eu queria aproveitar, convidar a todos os presentes para a nossa próxima quinta-feira. A nossa apresentadora vai ser justamente a Cristiane, né, que está em Portugal, e vai nos trazer a seguinte apresentação: a experiência da União Europeia como guia para o Brasil, né, compreendendo os pilares para uma cultura de proteção de dados, né, que é essa já introdução que ela já fez hoje. Então, estejam todos convidados para quinta-feira que vem, 9 horas, a gente ouvir a análise, essa posição europeia trazida pela Cristiane. Excelente. Não perderei, Cristiane. E é legal que a gente começa já a atravessar além mar, né? E a gente vai ter uma palestra de Portugal. Quer dizer, o nosso grupo, que já é muito grande com relação ao Brasil, né? A gente está praticamente em todos os estados. Agora também a gente começa a ir para outros lugares, né? Que a gente ainda está nessa condição de falar a língua portuguesa, né? Português. E eu e o Eurozip testamos a tradução simultânea e não deu muito certo, não, né, Eurozip? A gente ainda vai ter que aprender um pouquinho para poder adicionar alguém aí que precise disso simultaneamente. Fala, Bárbara. Só para complementar o que o Morelli falou sobre, e também o que a Cristiane mencionou, né, sobre a diferença do querer a LGPD. Lembram que na apresentação eu falei que é diferente um projeto voltado para a saúde, totalmente diferente de um projeto voltado para o agronegócio. E muito tem a ver com essa percepção, tá? Eu não sou a pessoa mais experiente para falar sobre a LGPD na saúde, só trabalhei com uma adequação na saúde, mas eu senti muito essa coisa do eu estou me adequando porque tem uma legislação, não porque eu vejo que pode impactar positivamente no meu negócio. O que Então, faça parte do negócio, sim. Se torna mais superficial a adequação, ainda que você queira muito, porque eu enxergo que uma adequação é uma via de mão dupla.
o especialista tem que querer saber muito sobre a empresa e levar a privacidade e a proteção de dados, e em contrapartida a empresa tem que querer isso, o empresário tem que querer isso na sua empresa, ao ponto de se tornar algo cultural. E por conta dessa dificuldade que se tem, o projeto por si só acaba ficando superficial, o que é diferente no agronegócio, né? Eles querem isso, como eu falei, é um rascunho de processo, então eles ficam assim, em êxtase, nossa, realmente isso agrega, isso traz algo diferente para minha empresa, eu quero, traga que eu quero, eu estou gostando, eu quero que todo mundo siga isso aqui também, então vem de cima para baixo, dificilmente vai vir de baixo para cima. Vânia, você vai estar sendo aí uma das últimas, né? A gente já está 9h56, o Orozimbo até já adiantou aí a propaganda, né? Já da próxima live. Sinta-se à vontade. É só para parabenizar a Bárbara, entende? E, assim, ficar muito feliz que esse nicho aí, eles estão assumindo essa questão da adequação da LGPD com muita responsabilidade. O que o pessoal imagina é um grupo que ele se uniu para tudo, inclusive para viver em conformidade. Já no caso da área da saúde, geralmente clínicas, elas têm a questão da contratação de um prestador de serviço, né? Que é o médico que entra com o seu CNPJ, mas ele é um prestador de serviço. E a gente tem uma dificuldade muito grande de que esse prestador de serviço que atua em nome da clínica, ele compreenda que ele é muito importante, porque ele trata os dados do paciente em nome, no caso aqui na minha empresa, no caso da Fundação, nós temos uma clínica, tanto odontológica quanto médica, e muitos são prestadores de serviço, no caso, eles são operadores, porque eles tratam os dados em nome, e eles resistem muito, né? Eles não querem participar de uma palestra, eles acham muito... não gostarem de ter sido colocado no contrato deles uma adequação LGPD com responsabilidades, entende? Eles acham que não é necessário, entende? Então, é difícil. Tem algumas classes que a gente precisa conscientizar mesmo, porque geralmente o médico ele acha que ele está acima de qualquer coisa, que ele não precisa, entendeu? E eles lidam todos com dados sensíveis. Então, essa questão de prontuário, ele diz para mim, eu não tenho que saber quanto tempo eu tenho guardado prontuário, quando eu posso entregar para o paciente ou não. Isso é um problema da empresa, entende? Então, assim, ele não vê o tamanho da responsabilidade deles. Né? De nervoso, né? Eu vejo, assim, esse nicho aí de agro, de tudo que eu acompanho, é uma classe muito organizada. Eles são muito organizados, eles são muito unidos também. Né? E aí isso acaba facilitando, né? Pois é, sim. Parabéns, Bárbara. Obrigada, Vânia. O João. Pedrinho, só para duas coisas. Primeiro, parabenizar a Bárbara pela apresentação. O agronegócio é tech, né? Já se diz o anúncio aí, é verdade, é um fato. Se não for tech, não vai à frente. Hoje, para pequenas agriculturas familiares, dá para fazer, mas quem quer viver de agricultura, hoje fazenda, eu vejo muito Globo Rural, vejo tudo muito tecnológico mesmo, e não tem outro jeito. E acontece com o agronegócio, essa visão que eles têm, é uma que eu falava lá atrás com as empresas que também, quando começaram a ser exigida o famoso 5S, senão perdia serviço. O agronegócio sabe disso, se ele dormir no ponto, ele é engolido em 2 tempos, não tem jeito, né? Então, parabéns aí pela apresentação, mostrar esse mundo para a gente, esses números aí que você mostrou, também é legal saber esses dados, né? E só um complemento em relação à área de saúde, até porque eu dei uma interrompida aqui um momento, e estava atendendo exatamente uma pessoa que trabalha em TI de hospital. E como é difícil isso para o hospital, eu vou falar 2 frases que eu já ouvi de dois diretores de hospitais diferentes. Um eu já contei aqui, quando eu perguntei sobre a LGPD, ele perguntou o que era. E o outro diretor falou, João, se quiser, fecha o hospital. Eu que não vou mexer com isso. Se acharem conveniente fechar o hospital, fecho. Não tem como fazer isso agora, não vou fazer e pronto. Isso aqui tem 300 anos esse hospital e nunca teve problema nenhum. O cara não consegue enxergar que há 300 anos atrás também, nego ia de caravela, sei lá para onde, entendeu? O cara não consegue enxergar essas coisas. Então, é isso. Mais uma vez, parabéns. Mais uma vez, é uma apresentação bacana.
de um membro do nosso grupo aí. Parabéns a todos os envolvidos. Orozimbo, antes de você entrar, vou falar de novo, né? Já são 10 horas, então a gente está terminando. E João, essa discussão, acho que a gente um dia vai poder fazer uma live para falar da responsabilidade. Porque se o cara, o controlador, falar assim, eu não tenho responsabilidade de nada, mas algum CPF vai estar sendo responsabilizado. Sim. E aí, na hora que descobrir isso, é um problema. Orozimbo. Só uma parte para parabenizar a Bárbara. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Né? Outras oportunidades virão. E vamos aguardar. E, pessoal, uma coisa que eu peço sempre, quando nossos vídeos, né, já editados, estiverem lá no LinkedIn, por favor, compartilhem, comentam, reajam, distribuam, compartilhem com as suas redes, né? Porque a nossa relevância vai aumentando, individual e do grupo, e da comunidade vai aumentando, né? E todos saem ganhando. Ok? É com você, Pedro. Então, eu vou finalizar a gravação e fazer a foto final aqui. Quem pode estar trabalhando? Eu não vou sair na foto, porque a câmera, mais uma vez, não armou na apresentação. Então, estou parando a gravação.